aí, galerinha? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó, né? Geografia do Paraná. Coloquei algumas imagens aí até para vocês se ambientarem, tá? Eu fiz faculdade no Paraná e é sempre muito bom zoar com paranaense. Principalmente porque eles não estão no estado de São Paulo, né? Então eu coloquei aqui um joguinho de imagens, né? Fazendo alusão à República de Curitiba, como foi mencionado, né? Devido ao muro e tudo mais, né? Os times de futebol do Paraná, caso você vá morar no Paraná, se assim você quiser, eu também quero, né? Mas enfim, instituições ótimas de ensino, indico bastante, assim como eu fiz graduação e mestrado lá, não posso criticar tanto assim, né? Mas já vou deixar aqui para você uma coisa. Quando você passar, você for morar no Paraná, sempre que você conversar com o paranaense e tudo mais, ele acaba perguntando de onde você é. E quando você falar que ele é do estado de São Paulo, quer dizer que você é do estado de São Paulo, ele vai perguntar para você o seguinte: lembre-se, mas o que que você veio fazer no Paraná? A resposta é: vim para deixar mais um paranaense burro, tá? E vocês vão ver, eles perguntam mesmo, mas o que que você veio fazer no estado do Paraná, né? Então já guarde isso, tá bom? É a primeira dica para você, quando você estiver lá. A gente vai começar do modo muito básico, né, fazendo a localização do Paraná. Paraná fica então na região sul, né, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você bem pode ver que o Trópico de Capricórnio passa aí, né, pelo Paraná, beleza? Então, a gente tem aqui como limites, ó, a gente vai ter 2.414 quilômetros de fronteiras terrestres, né? Sendo que 1.913 quilômetros de fronteiras interestaduais. Aí está 50 quilômetros de fronteiras internacionais. Está errado esse dado, tá? Era para eu ter corrigido e eu esqueci. Então, ó, com o Paraguai, 239 quilômetros. Tá aqui na imagem, ó. Olha aqui, ó, né? E 208 quilômetros com a Argentina, beleza? É, isso aí traz também para a gente uma outra informaçãozinha que o Paraná vai ter apenas 98 quilômetros de fronteiras marítimas, beleza? Isso é bem mais uma descriçãozinha, tá? Só para que você aí se localize. Então, ao norte vai ter divisa com o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? A oeste com o Paraguai e com a Argentina, e na região sul a gente vai ter com Santa Catarina, né? Assim como do lado leste a gente vai ter o seu limite ali com o oceano, beleza? Com o Oceano Atlântico. O Paraná, então, possui um litoral bem curto, né? Então, logicamente, isso devido à sua consolidação, seu surgimento, beleza? Então, ó, terras pertencentes a Portugal foram divididas entre a capitania de São Vicente e a capitania de Santana. Você bem pode ver que o Paraná era bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo, quase aqui, né, insignificante. E é lógico, como a gente bem sabe, esse mapinha aí das capitanias hereditárias, ele vai ser bastante ampliado. E o Paraná vai estar dentro desses processos de ampliações, beleza? A gente tem, então, o surgimento real aqui do Paraná em 1723, né? As duas capitanias foram transformadas, então, na capitania de São Paulo, compreendendo a comarca de São Paulo e de Paranaguá. Então, inicialmente, o Paraná era chamado de Paranaguá, beleza? Então, São Paulo, digamos assim, era o centro. Talvez por isso que eles tenham um trauma muito grande assim de paulistas, né? E todo mundo que é paulista fala: o que vocês vieram fazer no Paraná? A mesma coisa que vocês. Porque boa parte da população, principalmente do norte do Paraná, é do estado de São Paulo, né? Ou seja, morava no estado de São Paulo e acabou indo para o Paraná. Então, no mínimo, a faixa norte do estado do Paraná tem uma grande quantidade de pessoas que vieram exatamente do estado de São Paulo, beleza? E
Daí a gente vai ter, ó, a província do Paraná em 1865, né? Em 19 de dezembro de 1853, a província do Paraná foi oficialmente instalada, né? E por que que a gente vai ter essa diferença de 1865 e 1853? Exatamente porque a gente vai ter uma área que é contestada por Santa Catarina, né? Essa área, notem vocês, ó, ela vai pegar, não sei se vocês conseguem ver certinho, ó, tá aqui, né, nessa parte sul aqui do Paraná, uma área até bastante grande, né, que vai até o Rio Uruguai. E, logicamente, que se o Paraná tivesse se dado bem aí nessa questão, o seu litoral seria bem maior, beleza? Então, essa é a guerra chamada Guerra do Contestado, né? É, essa questão vai acabar, sim, gerando uma guerra, né? Uma guerra aí bastante rápida. Eu não vou me aprofundar nela, porque essa aí é principalmente a parte de história, tá? Então, só para a gente conseguir fazer aqui o passo a passo, beleza? Então, no início aí do Paraná existe uma questão territorial, tá? Vamos então para os aspectos que estão mais relacionados à geografia, que são principalmente os aspectos físicos, né? O clima, a população e assim por diante. Então, ó, tipicamente de planalto com degraus numa disposição de verdadeiros arcos, apresenta basicamente duas estruturas geológicas: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Lembrando a vocês que escudo cristalino é exatamente quando você tem o manto rochoso, né, do nosso planeta aparecendo à superfície. Então, logicamente, que o escudo cristalino ele vai ser o que a gente chama de composição rochosa. Né? A bacia sedimentar, ela tem rochas? Tem rochas sedimentares. Então, lembre-se, ó, bacia sedimentar, tem rochas sedimentares. As rochas sedimentares elas não são muito resistentes. Já o escudo cristalino, cristalino de cristalização, de formação de cristais, já gera rochas muito mais resistentes, né? Então aqui a gente tem os três tipos de rocha. Nos escudos cristalinos, principalmente as rochas que têm origem magmática bastante antigas, mas também a gente pode ter no escudo cristalino algumas composições aí de rochas metamórficas, beleza? Já na bacia sedimentar, só rochas sedimentares, tranquilo? Então, bora lá. Se vocês estranharam a ideia ali dos arcos, os arcos estão aqui, tá vendo? Ó? A Serra Geral ou Serra da Esperança, na escarpa devoniana, né? E aqui nessa formação que é a Serra do Mar. Então você bem pode ver que são arcos aqui bastante notáveis, né? Que a gente vai ter então diferentes estruturas, beleza? É, Vamos trocar só a imagem para que você entenda aqui algumas questões. Onde está aí, não sei se é rosa isso, meio marrom, né? A imagem meio apagadinha. Mas, enfim, no primeiro planalto, a gente vai ter aí a composição, né, dessa cor aí meio estranha, tá vendo? O primeiro da legenda aqui, ó, os terrenos pré-cambrianos. Sempre que você ouvir falar em pré-cambriano, é o relevo, a rocha mais antiga que nós teremos, né? A possibilidade mais antiga de rocha é da criação do nosso planeta, né? De quando a superfície do nosso planeta foi cristalizada, ou seja, se resfriou e acabou formando uma rocha. Então, no primeiro planalto, a gente vai ter os terrenos mais antigos e como você bem pode ver pela imagem, o Pico Paraná, né, que vai ser o ponto mais alto aí do Paraná, ele está nessa primeira formação. Então, o primeiro, ele é o mais antigo e o mais alto, tá? Com a formação rochosa, beleza? O segundo planalto, né? O segundo planalto ele vai ser o segundo mais antigo. Então, olha lá, terrenos sedimentares paleozoicos. Esses terrenos sedimentares, eles são formados, eles são compostos pela decomposição desses primeiros terrenos pré-cambrianos.
né? Então, você vai ter aí como se fosse o desgaste, o acúmulo do desgaste dessa região mais alta, que vai formar uma camada, então, sobre todo o território restante, beleza? Depois, no terceiro planalto, a gente vai ter os terrenos vulcânicos mesozoicos. Esses terrenos, eles são bem mais recentes. E lembre-se bem, assim, ó, terreno vulcânico tem esse nome, por quê? Porque, sim, teve uma origem vulcânica, né? E essa origem vulcânica, ela é muito mais recente. Você bem pode ver que a gente vai ter aí uma cobertura, né, só em um determinado período aí, né, só no terceiro planalto mesmo. Ou seja, no processo de separação do Brasil e da África, a gente vai ter algumas falhas sendo ocorrendo aqui nesse manto rochoso. E exatamente essas falhas, ou seja, é como se fosse assim, ó, eu puxei aqui os dois, só que o Paraná deu uma trincada. Né? Aí você fala, nossa, que problema, que problema, problema ótimo, problema lindo. Por quê? Essa camada vulcânica aí é a que dá origem aos solos aí de terra roxa, né? Ou seja, solos extremamente férteis. Então, uma parte muito interessante do Paraná vem exatamente desse probleminha aí, né, que o Paraná apresentou na separação com a África, beleza? A gente tem também esse mesmo processo ocorrendo lá na região do Nordeste. Né? A região do Nordeste também tem algumas falhas, algumas rachaduras aí decorrentes desse processo de separação dos continentes. Beleza? Então, ó, tá, eu até pulei, desculpa. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro planaltos. Acontece que antes dos planaltos, a gente vai ter a planície litorânea, né? Tá vendo? Então, aqui, ó, toda essa região, né, que você pode falar do Paraná, a gente pode falar do estado de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, em todos eles a gente vai ter essa planície litorânea. Ela é curta, né? E principalmente quando você vai à praia, pode ser até Santa Catarina, você nota isso, você passa por uma região que é, digamos assim, mais íngreme, né? Mais alta, mais elevada, que é a Serra em geral, e simplesmente depois que você passa ela, você chega a uma região que é bem mais plana, bem mais tranquilinha, né? Que é a planície litorânea. Então, no Paraná também isso acontece. Beleza? Lembre-se muito bem também, né, que o relevo ele não vai acompanhar a divisão dos estados. Na maioria dos casos, a divisão dos estados que acompanha o relevo. Então, você aproveita ali, né, de uma formação de uma determinada composição e cria um estado. Beleza? Então, a planície litorânea, ela é composta basicamente de rochas sedimentares recentes, né? Por quê? Porque é exatamente a decomposição do primeiro planalto. E daí a gente tem a formação também de mangues e praias, né? E a gente tem um grande destaque aqui para uma grande formação de uma baía, que é a Baía de Paranaguá, né? Essa baía que chegou a dar nome, então, portanto, ao primeiro, digamos assim, a sementinha do estado do Paraná, beleza? Então a gente vai ter Paranaguá e Guaratuba. Como você mesmo já deve ter notado, né? Paranaguá é muito mais famoso, né? E a gente tem Guaratuba, Antonina, né? A região aí até de Corretes e tudo mais, que estão bastante relacionadas com atividade portuária. Então, Antonina, tá vendo? Ó, aqui, ó, Antonina, né? Tá mais aqui para o interior e Paranaguá está aqui. Paranaguá tem o porto, né? O porto mais importante do Paraná. Então, isso vai ocorrer exatamente porque você tem uma grande formação aí de uma baía. Lembrando a você que baía é quando a gente tem um avanço do oceano, da água, para o continente, né? E isso acaba dando as condições perfeitas para a formação de um porto. Porque toda vez que eu tenho uma baía, eu tenho uma região que vai ser protegida das ondas, das marés. A maré ocorre aí dentro da baía, ocorre, só que ocorre de um modo bem mais tranquilinho do que no
litoral, tá? E tempestades e tudo mais, você tem como se fosse uma proteção dentro da baía. Então, para você atracar um navio de grande porte, ó, muito perfeita a baía. Fora da baía, não. Por quê? Porque você tem ondas, tem um movimento muito mais intenso. Se você for pensar em um navio de grande porte, lógico, ele se arrebenta, ele se esbagaça, né? Por quê? Porque você amarra ele, só que ele está ali sujeito às ondas, beleza? Então, destaque aí importante para o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá ele vai estar muito relacionado com a extração de grãos do Paraná, né? O Paraná produz bastante soja, trigo, né? Então, o Porto de Paranaguá é o porto que é utilizado para escoar toda essa produção, beleza? Aí a gente tem a Serra do Mar. A Serra do Mar é composta por rochas ígneas e metamórficas e corresponde ao escudo cristalino paranaense, que é o pré-cambriano, né? Aquele mais antigo. Então, olha só, esse aqui é o ponto mais alto do estado, que é o Pico Paraná, com mais de 1.900 metros de altitude, né? Bate aí quase 2 quilômetros, então, de altitude. Você até pode olhar e falar assim, mas não é muito alto. É o que tem para hoje, né? Ou seja, é muito antigo. Né? Você pode ver que dos dois lados, tanto a planície litorânea quanto o segundo planalto, vão ser compostos pelo desgaste dessa formação. Beleza? Então, a porção mais elevada do relevo paranaense, divisor de águas, né, de duas bacias hidrográficas, a bacia do Atlântico, que são os rios que vão correr na direção leste, ou seja, vão desaguar no Oceano Atlântico, e a bacia do Paraná, com rios que correm em direção a oeste. Então, a maioria dos rios do Paraná é dividida dessa forma. Ou corre para o Rio Paraná, ou corre exatamente para o oceano. Beleza? O primeiro planalto, então, ele é limitado a leste pela Serra do Mar e a oeste pela Escarpa Devoniana. Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui. Deveria ter colocado. Vamos voltar aqui. Olha só o que ele está falando. Ó, o primeiro planalto, então, limitado pela Serra do Mar e pela Escarpa Devoniana. A escarpa vai ser o final do planalto, tá? Nesse caso aí, é o final do segundo planalto, tá? Vamos voltar aqui, ó. Estávamos do mar, primeiro planalto. Altitudes médias de 850 a 950 metros. Vale a pena ressaltar para vocês que inicialmente, né, antes da interferência direta do homem, essa região aí ó, tem uma altitude boa para a presença de araucárias. Então a mata de araucária dominava boa parte aí desse território, tá? Então, é composto pelas mesmas unidades encontradas na Serra do Mar, podendo ser encontradas ainda estruturas kársticas. O que são estruturas kársticas? Ó, você bem pode ver ó, a imagenzinha das araucárias aí, né? Estruturas kársticas são estruturas compostas de calcário. E o calcário vai ter como sua grande característica a sua decomposição pela água. Agora deixa eu tomar um gole. Portanto, nessa região, pode ser também chamada de Planalto de Curitiba, vai ser uma região que a gente encontra facilmente cavernas, né? Então, a região de Colombo, por exemplo, ao sul do Paraná, não, desculpa, de Curitiba, é do Paraná também, mas é encostadinho em Curitiba. Você tem uma grande composição aí de cavernas, né? Bastante lugares turísticos, né? Devido a essas cavernas e assim por diante. Só para fazer um ganchinho aqui para vocês, tá? Quem explora cavernas e tudo mais, quem estuda a caverna é a espeleologia, tá? Só para tipo, aparece essa palavra, você não sonha o que é, né? E a gente vai ter relevos ondulados a planos. Deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar para a imagem de novo. Então você bem pode ver, ó, tem algumas ondulações, né? Mas um relevo, digamos assim, sem grande movimento. Então, olha, o primeiro planalto visto da escarpa devoniana, São Luís do Purunã, né? Então, você está em uma região mais alta, tirou a foto,
da região aí do primeiro planalto, que não é assim tão íngreme, né? A gente tem só algumas formações aí, alguns morros, né? Que você bem pode ver são arredondadinhos, porque são bastante antigos, beleza? O segundo planalto, né, o planalto de Ponta Grossa ou dos Campos Gerais, é um compartimento de rochas sedimentares, como os arenídeos que se depositaram ainda quando a América fazia parte do supercontinente Gondwana, né? Então ele vai se limitar a leste com a escarpa devoniana e a oeste com a escarpa da Esperança. Muito notável do segundo planalto, nessa formação aí de arenídeos e tudo mais, ó, isso aí é Vila Velha, né? A taça de Vila Velha é um grande símbolo do Paraná, tá? Mantenha ele sempre em mente. Puxa o saco deles até você entrar. Depois que você entrar, você começa a falar mal, né? Então, logicamente, o que a gente está vendo aí é chamado de Morro Testemunho. O que vem a ser o Morro Testemunho? O Morro Testemunho, ele é exatamente a testemunha de que tudo já teve essa altitude aí, ó. Então, nessa formação dessa taça, o que você tem? O solo de cima dela deve ser mais ferruginoso, ele é mais forte, mais duro, então ele não se decompôs tão facilmente devido à presença das chuvas, né? Então, falando, nossa, mas isso aí tudo foi chuva que levou tudo isso aí embora? Sim, você bem pode ver lá no fundo da foto, né? Tem ali como se fosse uma região, né? Uma caída ali mais forte. Aquela parte de cima ali, ela ainda não foi decomposta. Mas principalmente quando você passa na pista, lembre-se disso, ó. Quando você passa na pista indo para Curitiba, quando você passa por Ponta Grossa, tudo mais, anda ali um pouquinho, você chega em Vila Velha. Quando você vê a placa de Vila Velha, vai estar do lado esquerdo. Tá? Acho que no meu vídeo aí, essa mão deve estar parecendo que é a minha direita, mas é a minha esquerda, tá? Eu sei que é ela. Eu tenho certeza que essa aqui é a minha mão esquerda. Então, quando você olha para o lado esquerdo da pista, que está lá Vila Velha e tudo mais, quando você passa o parque, se você olhar para trás, você consegue ver a taça. É muito importante que você não faça isso se você estiver dirigindo, tá? E se você estiver dirigindo, tem uma coisa que dá para você fazer. Você olha para a direita, e aí na direita você consegue ver processos de formação de elementos, assim como essa taça. Mas aí você tem várias dessas, assim, uma do lado da outra. Então, na verdade, você tem a chuva descendo ali, escorrendo elas, as que não são muito resistentes. O meio dela ali, onde você segura a taça, né, ele se corrompe e aí acaba desmoronando. Beleza? Então, o segundo planalto é basicamente formado por rochas sedimentares. Beleza? Se você tiver uma chance, vá ao Canyon Guartelá. Né? O Canyon Guartelá, ele, como o próprio nome diz, ele é um canyon, né? Ou seja, ele é caidão assim, ó. Pode ver que essa foto foi tirada bem de cima, né? Um lugar bastante bonito, bastante frio também. Fica em Tibagi, e daí ele é um canyon porque o rio aí, né, ele acabou levando todos os sedimentos embora. Então, quando você chega lá no topo do canyon, você olha para baixo, na verdade, quando você olha onde você está pisando em rochas sedimentares, né? E daí, quando você olha lá para o fundo, olha só, são todas rochas aí cristalinas mesmo, né? Então, logicamente, o rio escavou até chegar no fundo, tá? Ele levou todos os sedimentos embora, que é a função de um rio, né? Exatamente isso que um rio faz. Beleza? Travou aqui o meu? Não, agora sim. O terceiro planalto. O terceiro planalto, lembre-se, ele é o mais baixo e o mais jovem. A composição dele é de basalto. Basalto que vai ser, então, uma rocha ígnea. Então, ó, eu vou ler aqui, ó. Composto por rochas ígneas extrusivas, como o basalto. Ou seja, já tem várias ideias aí em uma pequena frase, né? Então, o basalto é essa rocha aqui, ó. E, né, a decomposição dela gera esse solo aqui de terra roxa. O basalto, ele é
uma rocha ígnea extrusiva. Então, puxa aí na sua memória, na partezinha de rochas que nós estudamos, você tem as intrusivas e as extrusivas. As extrusivas, elas são menos resistentes, né? Por quê? Como o próprio nome diz, ela se resfriou externamente, o que acaba não dando condições para ela ter uma cristalização perfeita. Então, ela é cristalina, mas a cristalização dela tem algumas falhas. Portanto, ela é menos resistente. Um exemplo aí de basalto que você conhece sim muito bem é a brita. Então, a brita que a gente usa para asfalto, para fazer concreto, para tudo quanto é coisa, é de basalto. Né? Você fala, nossa, mas a gente podia considerar ela um pouquinho mais, né? Não, na verdade, a gente vive e explora as regiões que nós vivemos. Só para que você tenha uma ideia, as rochas cristalinas da região do segundo planalto, quando elas são encontradas, elas são um pouco mais claras. Se você já passou ali por Ponta Grossa e deu uma olhada, o asfalto ali na região é um pouco mais claro, né? Por quê? Porque o basalto lá da região é muito mais antigo e ele vai ter uma coloração meio que tendenciosa para o rosa. E daí você olha para o asfalto é um pouco mais claro. Por quê? Porque nós somos homens que utilizamos os recursos da natureza para desenvolver, né, os lugares que habitamos. E é exatamente o que você está pensando. Eles pegaram lá o basalto da região, quebraram ele, transformaram em brita e fizeram um asfalto. Tá? Mas, enfim, o terceiro planalto, então, a gente tem. Eu vou continuar lendo aqui só para não quebrar. Então, ó, composto por rochas ígneas extrusivas, como basal, portanto, cristalização imperfeita, que veio à superfície quando o Gondwana se separou, abrindo inúmeras fendas na litosfera, criando uma macroestrutura de derrames vulcânicos que se esparramaram por cima das estruturas sedimentares que compõem o terceiro planalto. Tá? Então, por isso exatamente, né, o segundo planalto ele vai ser o segundo mais alto, o terceiro planalto vai ser o mais baixo. Então, imagine, essas rachaduras elas acabaram preenchendo a região mais baixa, tá? Então, a formação aí do solo extremamente fértil, né, de terra roxa, você pode estar olhando essa imagem aqui de baixo, ó, tá vendo? Essa aqui, e pensar, mas isso aí choveu, isso aí fizeram alguma coisa. Não. Esse é o solo de terra roxa, bastante argiloso, né? Que ele acaba dando aí essa composição que o solo ele fica extremamente compactado, né? Por quê? Porque a argila, a granulometria dela é bem pequenininha. Então você passa com carro, com maquinado aí e tudo mais, ele fica desse jeitão. Muito doido, né? Por exemplo, se você andar nesse solo aí, quando ele está molhado, parece que você vai tipo, subindo, sabe? Que na verdade o seu sapato ele vai aumentando a camada porque tem argila, né? E a argila ela é bastante pegajosa, beleza? Nossa, eu falei disso agora, eu lembrei até de uma coisa. Esse torrão de terra que o cara tá aí na mão, meu, se você pegar isso e passar tipo, na sua roupa, oh, isso aí não sai por nada, né? Ela fica parecendo que é tinta mesmo. E ela é vermelha, assim, né? Chamado de solo de terra roxa, porque ela possui, esse solo possui uma grande quantidade de ferro. Então é um solo relativamente jovem, extremamente fértil, né? Que nós temos então no terceiro planalto. Fica a dica para você. Região de Londrina, de Maringá, todas elas aí com solo de terra roxa e sim, são do terceiro planalto. Beleza? Vamos agora para os climas. Você bem pode olhar para o Paraná subtropical. Beleza. Essa aí é, digamos assim, a ideia fácil, né? Mas mesmo dentro de apenas um tipo climático, a gente tem variações. Então, ó, existem diversas classificações climáticas. No geral, se diz que o Paraná tem um clima subtropical úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano.
Então, uma coisa que é notável do Paraná inteiro é que ele não tem estação seca, né? Por isso que ele é tão utilizado para agricultura. Então, você bem pode ver, ó, né, chuvas aí, ó, que vão bater ali, vamos chutar mais ou menos 110 milímetros de chuva por mês, né? Muito diferente do clima tropical, que durante o inverno a gente vai ter estação seca. Então, lembre-se, ó, durante o ano todo você tem chuvas muito bem distribuídas. No verão faz calor? Faz bastante calor. No inverno faz frio? Sim, faz bastante frio. Portanto, é o clima com maior amplitude térmica que a gente vai ter dentro do nosso país, né? Mas daí, como nós estamos vendo a geografia do Paraná, os climas do Paraná, a gente pode utilizar a definição do Köppen, né? Então, a gente vai ter três tipos de climas dentro do Paraná. Então, essa classificação aí de Köppen, ela vai obedecer letras, né? Então, as letras maiúsculas, ó, o A quer dizer, o A maiúsculo, né? Quer dizer tropical úmido, o C maiúsculo quer dizer mesotérmico, ou seja, é um clima temperado, né? Ou subtropical. É que o subtropical, ele é temperado. Ele é uma variaçãozinha do temperado, né? O clima subtropical nosso, por exemplo, o que quer dizer subtropical? Ele é quase igual ao tropical. Por quê? Porque ele é bastante quente. E daí a gente tem o clima temperado também, que seria a variação para o mais frio, que é chamado de clima frio. Aí o clima temperado, é o temperado. Mas acontece que o temperado ele tem uma grande faixa. Então, dentro dessa faixa, você tem ali as suas variações. Por exemplo, para baixo do Trópico de Capricórnio, né? Ou seja, a sul do Trópico de Capricórnio, você teria o clima temperado. Só que acontece que muito próximo ali do Trópico de Capricórnio, você não tem essa mudança de obedecendo exatamente essa linha. Você tem uma área de transição, uma variaçãozinha. O nome dessa variaçãozinha? Subtropical, tá? Então, o C maiúsculo indica mesotérmico. Viu mesotérmico, saiba que é o clima temperado. Mesmo sendo o meio do temperado, ou então as variações dele. Então, A maiúsculo ó, é o tropical úmido. E aí a gente tem lá ele sendo classificado como AF minúsculo. Então, o F minúsculo quer dizer sempre úmido. Então, embaixo tem a definição dele. Ó. Clima tropical superúmido, sem estação seca e isento de geadas. Ou seja, vai ser a região que é mais quente, né? Mas acaba tendo uma influência direta, né? Do clima subtropical. Então, média de temperaturas acima dos 18 graus e no inverno e acima dos 22 graus no verão. O CFA, o F, como a gente já viu, o F é sempre úmido. E o A minúsculo quer dizer verão quente. Então, é um clima temperado, com chuva o ano todo. Nem precisa falar, isso é redundante, né? Leonardo vicioso, né? Tipo, o clima mesotérmico com chuva o tempo todo, né? Sempre úmido. Todos eles são. E o Azinho quer dizer verão quente. Então, é o clima subtropical úmido, mesotérmico, com verões quentes, sem estação seca e com poucas geadas. Ó, poucas geadas, eu já diria que nesse aí já dá para você falar assim, com geadas. Tira esse pouco daí da sua cabeça. Média de temperatura superior a 22 graus Celsius no verão e inferior a 18 no inverno. Então você está vendo que aumentou a amplitude térmica, né? Então esse clima aí já vai ser mais característico mesmo da região temperada. E por último o CFP, C de mesotérmico, F de sempre úmido e B de verão brando. Então quer dizer que nessa região nem o verão é tão quente assim. Então, clima subtropical úmido, mesotérmico, sem estação seca, com verão brando e geadas severas. Essas são as regiões que pode nevar, né, aí do Paraná. Então, média de temperatura superior a 22 graus Celsius no verão e inferior a 18 graus no inverno. Pode notar, então, que esse aí vai ter uma amplitude ainda maior, tá? Então, vamos para a imagenzinha. Então, ó, o
CFA vai ser o que tem o verão quente, então as regiões de Londrina, de Maringá, né, até Cascavel você pode colocar aí dentro desse conceito. E as regiões que são mais frias, que o verão é ameno, você bem pode ver, são as regiões do primeiro, segundo planalto, né? As regiões do terceiro planalto, elas são mais baixas, por isso que o verão é um pouquinho mais intenso. E aí você bem pode ver que na região litorânea a gente tem o tropical. Você até pode ficar se perguntando, gente, mas como assim? Por que, que o tropical superúmido está ali nessa região litorânea? Bom, é exatamente devido à influência da maritimidade, né? Então, até quando vai fazer muito frio na região litorânea, a maritimidade dá uma segurada. Por isso, esse clima fica muito mais parecido com o tropical. Não é que ele fica mais parecido com o tropical, ele é o tropical. Tropical chuvoso e tudo mais. Então, esse clima aí é o mesmo do litoral do estado de São Paulo, por exemplo. Tá? As mesmas influências aí acabam ocorrendo. Tranquilo? Então, a ocorrência de geadas em cidades mais elevadas, como Guarapuava, Curitiba, Palmas, né? Então, gear em Curitiba, normal, né? Ninguém se assusta com isso. E daí eu coloquei essa imagem porque o povo de Londrina, de Maringá, eles acham que faz calor lá. Eles acham que faz calor. Eles não estão errados, né? De todo assim errado. Mas, por exemplo, a nossa região faz mais calor que lá. Então, o verão lá é quente? É quente, é quente. Mas, por exemplo, eu fiz a faculdade toda usando o edredom, que nunca lavei. Era o Santo Sudário, famoso até. Uh, e se, a vez que a minha mãe viu esse edredom, porque, lógico, eu sou inteligente, eu guardava quando a minha mãe ia lá. Quando ela viu, ela trombou, porque na verdade ela chegou, eu não tinha conseguido levantar da cama ainda. Imagine você os motivos. Uh, ela viu, ela ficou chocada. Ela levou embora o meu edredom, levou embora, né? Daí, logicamente, eu tive que comprar outro e passei o mestrado inteiro sem lavar esse outro edredom. É lógico, você tem que manter uma tradição. Então, ó, os verões são quentes no norte, né? Então, localidades acima do Trópico de Capricórnio e no oeste, planície aluvial do Rio Paraná. Então, nessas regiões ali, a região mais norte do Paraná, sim, a gente vai ter verões quentes, né? Mas quais verões que eu ia falar do meu edredom? Assim, Londrina, por exemplo. Londrina, no verãozão, aquele dia bem quente, meu, durante a noite a temperatura dá uma caidinha, né? Por exemplo, em Marília, durante o verão, você não vai ter essa caída de temperatura, né? Caindo lá, sei lá, para uns 20 graus Celsius durante a noite, durante a madrugada. Não, continua quente, quente, derrete tudo, né? Vira pipoca, beleza? Aqui, ó, uma concepção sobre as médias térmicas, né? Só para que você veja, então, eu tenho regiões com baixa temperatura na região sul, né? Na região centro, a temperatura vai ficar ali mais ou menos, né? Já na região norte e na região litorânea, a gente vai ter ali as temperaturas mais elevadas, beleza? Ó, e a par, e a par faz muita pesquisa no Paraná. E daí, para a gente complementar essa parte dos climas, a gente fala sobre a atuação das massas de ar. A atuação das massas de ar no Paraná é bastante interessante, né? A gente tem a massa polar atlântica, olha o A maiúsculo aí do MPA, tá errado isso aí, é outra coisa que eu tenho que corrigir. E essa apresentação, na verdade, era um pouquinho antiga. Ou seja, todo ano eu paro, olho e falo, meu, tem que corrigir isso aí. E eu esqueço. Toda vez, toda vez. Então, ó, esse MPA é a massa polar atlântica, só para ressaltar. M minúsculo, P maiúsculo e A minúsculo deveria ser o correto, tá? Assim como está MTC, MTA ali embaixo. Então, a massa polar atlântica, como que ela é? Ela é fria e úmida. Então, as regiões mais altas, que já vão ter uma tendência a uma redução da temperatura,
Quando a massa polar atlântica atinge ela, minha Nossa Senhora, é muito frio, é muito, muito frio mesmo, tá? Cidades como Curitiba, por exemplo, né, tem coisas que são essenciais durante o inverno. Uma delas é aquecedor, né, coisas do tipo. Água aquecida em apartamento, né, e assim por diante. A massa tropical continental, que é quente e seca, né, ela não fica tão próxima assim, por exemplo, da cidade de Curitiba. Mas cidades como Maringá, Londrina, Cascavel já sofrem uma pequena influência. Ah, tá, então por isso que não vai ser tão quente e seco? Não vai acabar sendo tão seco, né? Porque, como a gente bem sabe, os climas que são mesotérmicos têm chuva o ano todo. Mas o calor, sim, né? Porque tem a depressão do Chaco, né? Que pega ali a região Paraguai, Argentina, que acabam então gerando um bloqueio aí das chuvas e tudo mais, ó. E a massa tropical atlântica tem essa massa que ocorre principalmente na região litorânea de São Paulo, ela acaba gerando mais umidade ainda para o Paraná. Então, se de um lado a massa tropical continental rouba a umidade, a massa tropical atlântica gera umidade para a região. Então, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental, ao se encontrarem com a massa polar atlântica, são responsáveis por chuvas frontais no estado. Principalmente quando a gente nota ali a ocorrência, né, dos ciclones no litoral, principalmente de Santa Catarina, né, que já aconteceu, mas do Paraná também acaba sendo atingido. Essa formação é basicamente pela massa polar atlântica, né? E espero que você se lembre, o ciclone ele vai ser formado exatamente em cima do oceano. Então, regiões com água bastante quente, na verdade, acima dos 26, de 26 graus Celsius para cima, acabam alimentando então os ciclones, né? Então, a gente tem essa ocorrência aí no litoral do Paraná, beleza? Olha só, eu falando, e a imagem aqui eu tinha me esquecido, tá? Então, ó, note você que durante o inverno a massa tropical continental desaparece daqui, né? A massa polar atlântica vira um gigante fora de controle, né? Parece até que uma criança fez isso aqui, vai lá para o Nordeste. Então, por isso que durante o inverno no Paraná as temperaturas caem bastante, de modo bastante abrupto. E por que que fica fresquinho, digamos, à noite na região do Paraná? Porque a massa polar atlântica, durante o verão, ela diminui sua atuação, mas ela não para de atuar, tá bom? Então, toda vez que a massa polar atlântica aumenta a sua atuação, gera uma frente fria, você vai ter chuva acontecendo no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, de modo bastante intenso até. Beleza? Hidrografia. Então, ó, a hidrografia do Paraná é tanto quanto simples até. Bom, devido ao relevo, podemos encontrar no Paraná dois tipos de bacias hidrográficas: bacia do Atlântico e rios de Planalto, né? Então, os rios do litoral, que correm do oeste para o leste, desagam no Oceano Atlântico, formam a bacia do Atlântico. E os rios de Planalto correm de leste para oeste e a maioria deságua no Rio Paraná, abrangendo uma área de 185.560 quilômetros quadrados, né? Então, essa aí é uma imagenzinha com os principais rios do Paraná. Então, você bem pode ver aqui, ó, o Ivaí passa aqui por Maringá, o Tibagi passa aqui, ó, roçando Londrina, né? O Iguaçu, que sim, é o que vem aqui, forma a tríplice fronteira, né? Aqui em Foz do Iguaçu. Por que você acha que a cidade tem esse nome? Né? E o Rio Paraná. Né? Ao norte aqui o Rio Paranapanema faz a divisa entre São Paulo e Paraná. Quando nós paulistas vamos para Londrina, para Maringá, por exemplo, a gente passa por uma barragem muito bonita no Rio Paranapanema, né? Então, bora lá. Tem também o Rio Piquiri, né? O Rio Ribeira. Você bem pode ver
que todos os rios maiores, mais importantes do Paraná, vão correr, então, ou para o Rio Paranapanema ou para o Rio Paraná. Beleza? Repetindo, né? Paraná, Paraná é o rio, né? Maria. Então, o Rio Paraná, ele percorre 400 quilômetros do estado, desde a foz do Rio Paranapanema até a foz do Rio Iguaçu. Né? Então, é o rio mais importante do Paraná. Principalmente por quê? Porque se você continuar nele, você vem para o estado de São Paulo. Então, ó, o Rio Iguaçu nasce na região metropolitana de Curitiba e possui alto potencial hidrelétrico por passar por regiões de planalto. O potencial dele é tão elevado que a gente vai ter Itaipu ali, né, na região da Foz do Iguaçu. Beleza? Então aí, ó, na imagenzinha tá aqui, ó, registrado de onde a onde ele corre. Beleza? Com um zoom, né? O Rio Paranapanema, isso é nóis, isso é postadinho com o estado de São Paulo. Limite entre São Paulo e Paraná, tem algumas hidrovias instaladas ao longo do seu curso, bem como inúmeras hidrelétricas, né? Essas hidrelétricas aí, na sua grande maioria, vão para São Paulo, para o estado de São Paulo, né? Cá entre nós, gente. Se você pegar, ó, Paraná, Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, putz, não sobra quase nada. Né? Os caras têm 3, 4 cidades, vamos por Foz do Iguaçu também, para eles não chorarem muito, mas tem 4, 5 cidades grandes. O resto, não é lá essas coisas não. Né? O rio Tibagi nasce nos Campos Gerais e seu principal afluente é o rio Iapó. Né? Você pode ver aí, ó, ele passa ali encostadinho em Londrina, né? E daí o rio Ivaí nasce no Terceiro Planalto, no município de Prudentópolis. Ah, Presidente Prudente? Não, isso aí deve ter sido tanto paulista que foi para lá que criaram uma segunda Presidente Prudente, né? Mentira, mentira, gente. Rio Piquiri nasce no Terceiro Planalto, na escarpa da Esperança. Então aqui, ó, só para você localizar ele, beleza? E aqui nós temos as bacias hidrográficas. Você bem pode ver, ó, Paranapanema, 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 Paraná, 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 né? As grandes, então, dentro do Paraná serão a bacia aqui hidrográfica do Rio Iguaçu, do Piquiri, que vai, travou meu mouse, Pirapó, Tibagi, Rio das Cinzas, Itararé, o Ribeira, né? E aqui a bacia litorânea. Beleza? Aqui uma sequência só para a gente fechar essa partezinha, tá? Eu vou fazer um cortezinho para a gente dividir essa aula. A gente tem a presença aqui dos aeroportos, né? Você acaba formando aí a composição das principais cidades de um estado. Então você bem pode ver, tem aeroporto, é uma cidade mais importante. Então, ó, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e Curitiba vão possuir aeroportos. Né? Você fala, nossa, gente, mas o resto tá aí, igual Campo Mourão, não tem aeroporto? Não, não tem aeroporto. Inclusive, meu irmão é professor na UTFPR, tá? Se vocês tiverem aula, chama Paulo Henrique Marques. Chato pra cacete. Mas, enfim, é chato, né? Eu morei com ele, inclusive durante a faculdade. Ele é de química, ele é foda. Então, acontece o seguinte, gente. Aqui a gente nota o tanto que o estado do Paraná não é tão desenvolvido assim quando a ideia é cidades, né? Desenvolvimento urbano, a complexidade urbana. O Paraná está principalmente relacionado com a produção agrícola. Então, daí você nota, ó, que nós temos aqui algumas ferrovias que acabam, né, tendo uma boa concentração aqui em Ponta Grossa, mas a ideia delas é trazer tudo para Paranaguá. Né? Então, você bem pode ver, ó, vem buscar aqui em Cascavel, aqui em Cianorte, Maringá, Londrina, traz para Paranaguá. Né? É a mesma lógica, por exemplo, do estado de São Paulo, tem como se fosse uma mão, né? Trazendo tudo para o
aeroporto de Santos, beleza? Aqui vale notar uma questão que é interessante, que a cidade de Londrina vai precisar, acho que já deve estar até construindo e tudo mais, vai precisar construir um novo aeroporto. Por quê? Por conta de uma questão muito simples. Uh, as cidades de Londrina e de Maringá, elas foram criadas, elas não surgiram espontaneamente, assim como Marília. Então, são cidades que são planejadas. Acontece que a cidade de Maringá manteve o seu planejamento. Tanto é que os bairros de Maringá são números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, acho que da faculdade é o 6. E daí, dependendo do bairro que você mora, você não pode construir prédio. Por quê? Porque tem um planejamento urbano. Se você morar perto do aeroporto, não pode nem a pau construir prédio. Londrina deixou de seguir esse planejamento. Então, o aeroporto de Londrina não pode instalar os instrumentos para pouso e decolagem. Então, quer dizer que toda vez que fecha o tempo e tudo mais, a galera precisa pousar em Maringá. E se Londrina não resolver rapidamente esse problema, o que vai acontecer? Muitas indústrias que foram para Londrina, saindo do estado de São Paulo, indo para lá, né, buscando ali algumas benesses, né? Muitas empresas estão pensando em mudar para Maringá. Por quê? Porque você já parou para pensar que é uma cidade que tem um clima subtropical, portanto chove aí o ano todo, muito bem, né? Quantas vezes o cara vai tentar pousar de avião, daí não consegue, ele vai para Maringá. Mano, ele tem que vir de táxi para Londrina. Uber, né? Então imagina a empresa pagando isso aí o ano todo. Tem uma empresa, por exemplo, que é a Atlas Schindler, ela faz elevadores, que, meu, ela estava chocada com isso, né? Tipo, meu, quantas pessoas que vão ter que pagar para vir de táxi de Maringá para Londrina porque tá chovendo? E cá entre nós, a pista Maringá-Londrina é uma merda, né? Principalmente se pegar ela com chuva, falando, pelo amor de Deus, deixa eu pular de paraquedas do avião, né? Então, ó, vamos fazer um corte aqui em vegetações, beleza? Então, ó, a gente volta para acabar com isso aqui, tá? Beijão para vocês, bons estudos e até mais.